Olá, Viva, bem-vindo a mais um episódio desta websérie aqui no meu canal do YouTube e hoje trago aqui o tema de aprender e é importante reforçar que esta aprendizagem ao longo da vida é algo de muito importante na nossa área enquanto professores, como é em muitas outras áreas. Esta reciclagem do conhecimento é algo muito importante para que nós progressivamente consigamos manter um nível profissional bastante elevado. E para isso é muito importante a nossa dedicação, o nosso compromisso com esta aprendizagem. Quando falamos naquilo que é a nossa formação, enquanto professores, enquanto profissionais, temos aqui sempre algumas dimensões, nomeadamente 4, que são claras. A dimensão técnica, a dimensão pedagógica, a dimensão científica e também a dimensão ética, em termos profissionais. E por isso mesmo nós, naquilo que é o nosso plano de formação, aquilo que é o nosso percurso formativo, nós devemos ter sempre em conta um equilíbrio neste tipo de formação. E agregada a esta formação nestas 4 dimensões, ainda há uma outra que é muito importante, que é a competência digital, a literacia digital. E nós devemos também ter alguma preocupação, porque neste momento, em pleno século XXI, entender aquilo que são os conceitos básicos da literacia digital, o desenvolvimento destas competências digitais, é algo de transversal e nós necessitamos destas competências para conseguir transportar tudo aquilo que é a nossa atividade profissional para aquilo que é a realidade a nível da sociedade em pleno século XXI. E por isso mesmo é importante entender que esta formação na área das competências digitais é algo de muito urgente para alguns colegas. Todos passamos agora pelo teste de check-in, um check-in que devolve um resultado que vale o que vale de acordo com aquilo que são as respostas dadas e a estrutura daquilo que é o questionário aplicado. Naturalmente que cada um de nós tem que fazer uma reflexão em relação àquilo que são as competências que efetivamente temos. E para definir qual é o nosso nível de competências, quais são as nossas necessidades, nós temos que entender como é que as podemos utilizar e o que é necessário para as utilizar. Muitas vezes, em alguns colegas que utilizam o PowerPoint constantemente, utilizam alguns vídeos na sala de aula, utilizam algumas ferramentas para poder trabalhar com os alunos, consideram-se que já estão no nível elevado de utilização das tecnologias. Quando, neste momento, em termos de utilização, a tecnologia e as competências digitais têm que ser integradas de uma forma muito mais avançada que esta e deve ir ao encontro daquilo que são as lógicas de funcionamento do trabalho online. E isto quer dizer que têm que estar relacionadas com multimédia, naturalmente, têm que estar relacionadas com aquilo que é a colaboração, com aquilo que é a partilha, com aquilo que é a utilização dessas ferramentas. Para o desenvolvimento de algumas competências digitais também nos aprendemos, nos nossos alunos, e para isso é importante planificar as atividades para que elas consigam chegar efetivamente aos nossos alunos. Há aqui algo que eu falei no último episódio. É importante evitar a digitalização de processos, ou seja, a transformação do que era habitual no analógico para o digital, mas preparar atividades de forma a que elas sejam utilizáveis naquilo que é o mundo virtual. E por isso mesmo é importante alterar esta lógica. E esta formação, esta aprendizagem ao longo da vida, ela pode ser feita em contextos mais formais, aquela formação acreditada, aquela que devolve os tais créditos para progressão, essa é importante fazer. Também existe outra formação formal externa àquilo que são os centros de formação e àquilo que é a gratuitidade do acesso a esta formação, mas que tem interesse para aquilo que é o nosso desenvolvimento profissional e por muito que se diga, nós se queremos evoluir, devemos fazer a melhor formação e estar com os melhores, aprender com os melhores, e às vezes é importante que esta formação formal ou informal, seja com qualidade e com acesso àqueles que dominam algumas áreas, e isto é muito importante, e nem sempre na formação acreditada nós temos acesso às melhores áreas, ao melhor tipo de formação, nem sequer aos melhores formadores ou especialistas numa determinada área. E por isso mesmo aqui a formação formal é importante, da mesma forma que é muito importante aquela formação mais informal, seja ao nível da escola, seja ao nível de alguns grupos ou comunidades online de professores que, numa determinada área, conseguem evoluir e aprender em conjunto. E por isso mesmo esta parte informal é extremamente importante. Mas eu queria trazer aqui 2 questões que têm a ver com a aprendizagem e às vezes nós descuramos um pouco isto, porque, no meu ponto de vista, há apenas 2 formas de aprender. Nós ou aprendemos sozinhos, e aqui seria um processo de autoformação, ou acompanhados. E eu creio que a nossa formação deve ser um pouco destes dois contextos. Sendo que há aqui algumas diferenças que são notáveis.
E quando nós queremos aprender mais rápido, aprender da melhor forma, aprender com alguém que domina, o especialista, então nós devemos ir acompanhados porque vamos ganhar muito tempo. E neste momento em que nós, por vezes, temos falta de tempo, eu creio que este suporte, esta mentoria é extremamente importante. Nós podemos aprender sozinhos, é natural, nós devemos ter competências de autonomia para podermos aprender de forma isolada. Mas esta aprendizagem, naturalmente, que para quem não domina, para quem não tem muitas competências, para além de demorar muito tempo, vão surgir erros que os mentores facilmente ajudam a resolver e indicam logo que existem, e este acompanhamento vai dar velocidade à aprendizagem. E por isso mesmo, nós podemos sempre fazer aqui um mix destas duas formas de aprender para que o nosso percurso seja o melhor possível em termos de aprendizagem ao longo da vida nas várias dimensões. Aquelas 4 dimensões que eu fiz referência, as técnicas, as pedagógicas, as científicas e as éticas. As TIC, as competências digitais, são transversais a estas dimensões. E nós podemos utilizar e selecionar algum tipo de ferramentas para desenvolver algum tipo de atividades utilizando as tecnologias. E isto deve ser feito de forma criteriosa, utilizando cada vez mais, como é pretendido, as metodologias ativas. E aqui é importante referir que as metodologias são muito importantes. E as metodologias muitas vezes necessitam de ferramentas, de aplicações. E aí é que nós podemos aprender algumas aplicações para desenvolver essas metodologias. Quase a terminar, é importante referir que na internet existem muitos grupos, muitas comunidades de professores que, através da entreajuda, através deste acompanhamento e mentoria, conseguem de uma forma muito rápida criar algum tipo de atividades de forma colaborativa. E é importante, e faz parte das competências digitais, perceber que existem estas comunidades, perceber que estas comunidades ajudam à realização de trabalho de forma colaborativa, em conjunto as pessoas podem produzir mais e melhor, e por isso mesmo devemos desenvolver competências para poder trabalhar nestas comunidades. E isto parece que aparentemente pode ser algo de muito simples, mas para quem não tem muitas competências ao nível do digital, é difícil entender onde é que estão estes grupos de aprendizagem, estes grupos de acompanhamento, de mentoria. E é importante pesquisá-los e perguntar onde é que eles estão. E isso é fundamental. Uma das questões que eu considero sempre importante, e faço sempre referência a isto, junto dos formandos que me acompanham na Academia Digital Educatec. Uma das formas mais poderosas para nós aprendermos, seja a qualquer nível, mas neste caso específico, ao nível das aplicações. Nós, se tentarmos ajudar outras pessoas a utilizar a mesma aplicação, nós vamos ter um reforço daquilo que é o nosso compromisso em relação à aprendizagem para que possamos passar a mensagem. Portanto, ensinar os outros obriga-nos a criar compromissos de aprendizagem e isso faz com que nós possamos evoluir mais rápido e aprofundar mais os conhecimentos da aplicação para podermos transmitir a outras pessoas. Por isso mesmo, se calhar ao nível das escolas, se existirem pequenos grupos, pequenas comunidades de aprendizagem, em que existe uma partilha equilibrada entre todos, onde semanalmente ou mensalmente há alguém que traz qualquer coisa de novo e tenta ajudar outros colegas a utilizar, poderá ser uma ferramenta muito, muito poderosa para que as pessoas possam evoluir, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Volto a referir, é importante que os colegas que têm mais competências poderão ajudar bastante estes professores que, por motivos muito diversos, não tiveram acesso à melhor formação, não assumiram o compromisso na altura de vida, mas que neste momento se sentem com algumas dificuldades em arrancar em relação às tecnologias. E para isso, a mensagem final tem a ver com o desenvolvimento de um plano de formação pessoal. Nós, individualmente, devemos perceber quais são as áreas em que necessitamos de mais formação, de elaborar um determinado plano, que poderá ser um plano de curto prazo, médio ou longo prazo, mas com áreas específicas de aprendizagem. E ao nível das tecnologias também devemos perceber isso. Não conseguimos, de certeza, aprender tudo em simultâneo, então devemos criar o nosso plano para que, num determinado momento, possamos utilizar uma determinada ferramenta, aprender essa ferramenta, contextualizá-la, experimentá-la, testá-la, para ver se ficamos mais ou menos especializados naquela ferramenta. Só depois disso, então, vamos utilizar outra ferramenta. Isto porque, para além destas ferramentas, para além das metodologias, é importante referir que os conteúdos científicos são o mais importante no nosso trabalho enquanto professores.
E todas estas questões estão muito associadas àquilo que é o plano de transição digital que vivemos nas escolas. E é um pouco sobre esse plano de transição digital, um resumo daquilo que são as várias áreas, as várias valências deste plano de transição digital nas escolas, que eu vou falar no próximo episódio. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.